Senão a garganta não deixa nem comer raspa aí. Itamar, obrigada Oi. por dia da sacolinha, viu? Eu esqueci Isso. de Pode levar. precisar. Tá joia. Estamos pertinho aqui. Estou no meio do caminho dos dois. Então tá bom. Oi, Li, tudo bem? Júlio, Edson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Oi, Duda. Oi. Oi, gostosa. Oi. 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 Tudo bem, Duda? Tudo bem? Então tá bom. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Oi, João, Sandra, William. Boa noite. Boa noite, gente. Bom dia, boa noite. Oi, tudo bem, William? Tudo bem, gente? Bem, seu Antônio. Tá com frio, seu Antônio? Até que não. João, hoje é Palavras de Vida Eterna. Maravilha. Boa noite, Fábio, tudo bem? Ele tá de gol aqui, ó. Muito frio. Daniel tá dando boa noite, pessoal. Oi, Dani. Boa noite. Tudo bem? A vergonha. Essa música. Fala, Rodrigo. Boa noite. Eita. Trabalhando muito, Rodrigo. Sim. Oh, maravilha. Que bom, Rodrigo. Pois é, boa noite. José, tudo bom, José? Ai, nossa, fica quietinho. Boa noite a todos. Boa noite, José. Muito frio por aí? Ah, tá bem friozinho, viu? Precisei subir em cima do telhado hoje para esvaziar a caixa d'água lá, o aquecedor solar. Solar? 10 minutos que eu fiquei lá de blusa, de paletó, de tudo, lá quase morri congelado. Sim, É isso mesmo. Eu vou Boa noite. Boa noite. Sandra, João. Boa noite, Valéria. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Valéria, Reinaldo, Ana, boa noite. Ana. Oi, Márcia. Oi, Julinha, tudo bem? Oi, Beatriz. Oi, pessoal. Boa Boa noite. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Júlia? Oi, Júlia. Tudo bem? Antes de ligar o celular, ela fica te chamando, depois fica quieta. Fica com vergonha? Vergonha. Vergonha. Ficou com vergonha. Fale boa noite para todo mundo. Boa noite, Julinha. Boa noite, Ju. Fale, eu estou com. Fale para Bia, estou com. O que você tá da Bia? Com muita? Dia. Ai, saudades da Bia. Eu também, Ju. Então lá. Boa noite. Oi, Rogério, boa noite. Rogério, tudo bom? Boa noite, Rogério.
O pessoal do advogado dá retorno. Ah, entendi. Como chama isso, gente? Retorno. Não, tem... não tem o nome isso. Sim. Liane. Oi, Fábio. Boa noite. Rachadura, bem. Bia, foi a Duda que mexeu. Tá bom. Não tem problema. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Me ouve bem aí? Boa noite, Bia. Boa noite, Jô. Boa noite, Cida. Marilice, Márcio. Oi, Joana. Tá com frio aí, Edson? Boa noite. Oi? Boa noite. Diana! Joana! Oi, Júlia. Olha lá, Joana. Olha, oi, Júlia. Ela me esqueceu. Ah, não esquece ninguém. Você, Cassiana, chama sempre aqui em casa. A Bea. Nossa, Que linda. meu Deus. Boa noite. É, a Joana, olha ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra ela. Aqui, ó, a Joana. Ah, falei que saudades, né? Soraniana. É, saudade da Joana. Falei, é muita saudade, não passa essa pandemia pra gente se encontrar. Ah, vai passar logo, se Deus quiser. É, tá por um fim, né? É, vamos acreditar que Bora agora. noite a todos. Oi, Raquel, Soledad, Fátima, tudo, Davi, Renata, todo mundo, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Caetano. Bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Caetano. noite, Cassiana, boa noite. Oi, linda. Vovô, que lindo. Hoje não tá na mesma aqui. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa reunião do Evangelho desta noite. Mais uma vez, como toda quinta-feira, vou pedir que vocês todos verifiquem o microfone, estão desligados na hora da reunião, e lembrar a todos também para que deixem um copo d'água para fluidificar, para a gente beber ao final da nossa reunião. João, podemos começar. Maravilha.
Então, mais uma vez, boa noite a todos. Jesus nos abençoe, que Ele possa nos inspirar, nos orientar nas lições da noite para o entendimento. Queria dar um em seu lar, abençoado lar. Estamos reunidos em nome dele para esse estudo do Evangelho, tão necessário à nossa evolução. Então, agradecidos a Jesus, por todas essas bênçãos, vamos dar início, preparando a nossa reunião, que o nosso irmão Toninho vai ler, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel Chico Xavier. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe, sempre com alegria, Pelo menos praticamente encerrando as nossas atividades, vamos por alguns instantes colocar palavras, frases de elevada vibração. Isso é muito importante. Provavelmente chegará o dia em que será desde ao despertar até novamente voltar ao nosso descanso, os assuntos vão versar nessa faixa. Então, prezados irmãos, abençoada reunião do livro Palavras de Vida Eterna, a lição Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Emmanuel comenta: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Daste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. No empreendimento, colheste abandono, padeceste, entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol reformando janeiro a janeiro, renova seu ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza
lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Essa belíssima página do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, constando no livro Palavras de Vida Eterna. Então, a nossa abençoada reunião, uma prece de abertura que o William vai proferir para nós. Queridos irmãos, fraternos, queridos irmãos cristãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, ao nosso querido irmão maior, nos desvencilhando dos nossos dias de trabalho e afins, espaço em nossas mentes, e elevarmos os nossos pensamentos ao Mestre querido, guia, ao Mestre que o Espiritismo resgata nas suas lições mais fraternas, pelo em nosso lar e braços abertos, com a felicidade do Evangelho redivivo em nossas vidas. Que nos esforcemos, por mais que nos seja doído, íntima, devemos deixar de lado o materialismo tão exacerbado em nossos corações, para com forças e coragem, Senhor, alcançar as vossas vibrações dos nossos irmãos espirituais em vida. Não podemos esquecer de fazer a nossa parte, que é o exercício das lições que hoje receberemos, das vibrações dos nossos irmãos que nos aconselharão, e que possamos a cada dia, os mais frondosos da árvore do Evangelho e das reminiscências que o Espiritismo busca na essência de tudo isso, prática no nosso dia a dia. Os irmãos que aqui não puderam estar, encarnados e desencarnados, que o seu coração seja acolhido a cada momento e que se lembrem das lições que o Espiritismo nos traz nas encruzilhadas do nosso dia a dia. A todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em presídios, com os corações avassalados pela perda, pelo desencarne, que consigam receber a sua fé, a fé do Cristo, em seus corações e colocar em prática em todos os momentos. Pelos momentos sublimes que se seguirão, Senhor, agradecemos de todo o nosso entendimento e compreensão, e com a sua permissão, e de todos os irmãos aqui nesse momento, pedimos licença para iniciarmos os benditos trabalhos dessa noite. Mestre, esteja hoje e permaneça sempre junto de nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine. Muita paz a todos. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela.
As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se darem conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designavam, pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou o espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela. Tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E a questão de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, dentro do item da reencarnação. A pergunta é a de número 166. Que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? E a resposta dos espíritos: suportando a prova de uma nova existência. Kardec novamente pergunta: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? E a resposta: a alma, em se depurando, sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida corporal. Mais uma vez, Kardec pergunta: a alma tem, pois, várias existências corporais? E a resposta: sim. Todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. É seu desejo. E mais uma vez, para encerrar, Kardec pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro. Dito de outro modo, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? E eles, os espíritos, nos respondem: é evidente. Prezados irmãos, essas são as lições da noite do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários. José. Muita paz a todos. Então, nós estamos vendo mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Então, a reencarnação é a lógica do Evangelho, né? Que vem nos trazer uma orientação segura da nossa existência e que nos revelam situações que, sem uma orientação nesse sentido,
fica difícil nós entendermos muitas situações da nossa vida, muitos acontecimentos, muitos problemas que nós temos, ou que não temos. Por que nós temos, nós temos e outros não têm? Ou então nós não temos e outros têm. Então a gente consegue entender dentro dessa lógica, né? Então é a lógica, né, de Kardec, né, da espiritualidade, né, que Kardec nos proporcionou de entendimento, né? Então precisamos refletir bastante sobre isso, né? O que nós temos que entender realmente da reencarnação, né, é a oportunidade da bondade infinita de Deus, que nos dá tantas oportunidades quantas nos forem necessárias para a nossa evolução. Não conseguimos ter evolução em nenhuma existência. Como que nós vamos compreender a orientação de Jesus quando ele diz para nós que era para nós não nos surpreendermos que os criminosos poderiam nos preceder no reino de Deus? Como é que nós vamos entender isso daí? Um criminoso, ele vai chegar na minha frente, lá em Deus? Peraí, alguma coisa está errada. Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos compreender? Eu faço tudo certo, eu trabalho no campo do bem, não faço mal para ninguém. O criminoso praticou o crime a vida inteira, ele vai chegar na minha frente? Se a gente não tiver a compreensão, o entendimento e a lógica da reencarnação, a gente não entende, né? Então tem a passagem também de Jesus, que é interessante nesse ponto, né? Dos dois ladrões, o bom ladrão e o mau ladrão, que foram crucificados junto com Jesus, né? O bom entendeu, o mal queria que Jesus libertasse-os dali, né? E o bom não. O bom falou, não. Está cumprindo com a missão dele aqui, né? Então Jesus diz ao bom, né? Em verdade, ainda vos digo, ainda estarás comigo no paraíso. Né? Parece que houve uma deturpação, aí, segundo alguns estudiosos bíblicos, né? De que no mesmo instante ele estaria com Jesus no paraíso, né? Em verdade vos digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Hoje. Então, naquele mesmo instante, né? Quando, na realidade, o que Jesus disse foi, em verdade vos digo hoje, vírgula, ainda estarás comigo no paraíso. Quer dizer, ele vai estar com ele no paraíso. Mas, quando ele se refizesse, quando ele reencarnasse, pagasse todos os débitos, todos os delitos que ele cometeu, assim como nós estamos pagando. Às vezes não compreende certas coisas que acontecem conosco aí, né, de ruim, e não paramos para refletir, né, será que nós fizemos alguma coisa de ruim? Então nós temos que ter essa compreensão, essa lógica, né? E a outra questão da ressurreição, é possível ressuscitar alguém depois de um corpo desfeito? Né? Nem Lázaro, que foi ressuscitado, né? Jesus disse que ele tinha sido ressuscitado, né? Jesus disse que ele tinha dormido, para não criar essa polêmica da ressurreição, né? Então nós precisamos desenvolver o nosso entendimento nesse contexto. Nós precisamos meditar muito, né? Temos a passagem de Nicodemos, que Jesus não quis criar polêmica ali, né? Simplesmente falou para ele, vocês não compreendem nem as coisas da terra, vocês vão querer compreender as coisas do Espírito? Então, para nós compreendermos as coisas do Espírito, nós precisamos raciocinar em termos espirituais. Temos que compreender que nós somos espíritos. E com essa condição espiritual, né, nós podemos reencarnar, jamais ressuscitar, em outro corpo, em outras condições. Em condições necessárias, com todos os nossos problemas, para a nossa evolução. Então nós vemos que a reencarnação é uma bênção, né?
E o esquecimento do passado também, né? Porque se a gente soubesse o que a gente foi, não sei se a gente suportaria essa carga, esse compromisso, né? Ou então, ficaria orgulhoso de ter sido alguma coisa, né? Como se isso tivesse resolvido o nosso problema, né? Voltamos para o umbral aqui, por que vamos nos vangloriar do quê? Nos conscientizar da nossa necessidade de evolução e ver o que precisamos fazer para alcançar essa condição espiritual, né? Pela qual todos nós estamos almejando, né? E às vezes a gente quer ir para longe, né? Gostaria de ir para um lugar melhor que a Terra, né? Vamos nos acalmar aqui, porque a Terra também está sendo prometida como um mundo de regeneração. Aqui vai ser um paraíso, né? Já é um paraíso, né? A gente é que faz um drama aí dela e não compreende, né? Então que nós possamos modificar o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar sobre tudo isso, né? E vamos nos concentrar nas orientações do Evangelho para que nós possamos realmente compreender e aproveitar melhor a nossa existência. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos, né? Hoje e sempre. Eu tenho uma anotação aqui no Evangelho que é uma conversa que tiveram com Kardec. E talvez uma pessoa chegou para ele e falou: Kardec, quero participar de uma reunião espírita para poder acreditar na existência dos espíritos. E Kardec então falou: bom, nesse caso não vá, que eu mesmo levei vários anos estudando e provando para poder acreditar. Então, numa só não vai resolver. É difícil. E Chico falou o seguinte, também numa das suas conversas: tenho por mim que quem é reencarnacionista não é desse mundo. Interessante, né? E às vezes nos pegamos com tanta polêmica, com tanta discussão em torno: reencarna, não reencarna, não acontece nada, e perdemos tanto tempo e tanta energia, nos desgastamos tanto com esse ponto de vista, e às vezes precisaríamos trabalhar mais na reforma íntima de cada um. Não consegue convertê-lo em reencarnacionista? Converta-o à reforma íntima. É o que nos falam também os espíritos. Então, se conseguirmos direcionar esse tipo de assunto polêmico vamos nos esforçar em nos fazermos melhores? Vamos. Puxa, então essa conversa foi proveitosa. Porque então conseguimos o objetivo principal. Se eu acredito ou não na reencarnação, mas eu me esforço em ser uma pessoa melhor, então estou aproveitando. Não, eu acredito na reencarnação com toda a fé, com toda a convicção, mas bem por isso eu vou deixar para começar meu desenvolvimento mais lá para frente. Então é uma ideia muito equivocada. Você acredita na reencarnação?
a gente poderia interpretar, bom, Jesus estava falando do batismo. Mas se era algo tão simples assim, preciso alcançar o reino de Deus, então eu preciso me batizar. Então, beleza, vamos batizar, fim de papo, não precisa mais questionar. Agora, por quê? De novo essa palavra, por que tanta polêmica? Olha, em verdade, presta atenção. Tem que renascer de novo. Se fosse só pelo batismo, não precisaria tanta ênfase, tanto desentendimento por parte de Nicodemos, ou tanto questionamento de novo. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Segundo a ciência, o que é água? Fonte da vida. Quando estamos no útero das nossas mães, estamos no quê? Na água. Então, a origem da vida. Precisou daquele líquido amniótico para gerar a vida física, gerar o corpo. Se um homem não renascer da água e do Espírito é evolução moral. O mesmo Espírito voltando, até que não precise mais. Quando isso se dará, vamos se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor. Quando conseguir colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Aí não haverá mais a necessidade dessa reencarnação. Pode, então, continuar sua evolução sem ter que passar pela infância, por todos esses processos. Bacana, né? Esse tipo de visão também. No item 23, esse capítulo é o que mais Kardec comenta, né? Ele diz assim, em resumo, 4 alternativas se apresentam para o homem, para o seu futuro, de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. Bom, então, a primeira, não tem nada. Desencarnou, já era. E não me agrada. Segundo, absorção ao todo universal. Individualidade, vou para algum lugar sem ter noção de que eu sou eu. Quase na mesma de não existir nada depois do desencarne, no meu ponto de vista. A terceira já começa a melhorar. Continuo sendo eu e posso ir para 2 lugares, para o céu ou para o inferno. É aquele questionamento que eu não sou tão ruim para ir para o inferno, mas no fundo eu também penso também, eu não sou tão bom para ir para o céu. E aí? Aí entra na 4ª definição, com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. E melhorar, para alcançar o céu. Um esforço. Lógico, isso. E aí acaba sendo fácil de entender se tivermos a mente aberta de como conversar com todas as pessoas sobre a reencarnação, religiões. Não sei. Não sei como colocar de forma clara, de uma forma que aceitem. Realmente tem que ter esse ponto de abertura, de entendimento. Como dissemos no começo, sem nos desgastarmos se existe ou não.
Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Boa noite a todos. Essa é uma das mais importantes leis reveladas, né? Esse nascer de novo, pluralidade das existências, as várias existências corporais. Uma das mais importantes leis. E pelo impacto, né, que ela deveria causar, né, em nós, eu me lembrei de um texto aquele texto, né, que diz assim que um menino não conhecia o mar. E aí o pai o levou para que descobrisse o mar. Viajaram, né? E o mar estava do outro lado das dunas. Então eles caminharam bastante. Estavam naquelas imensas alturas de areia. O mar finalmente se mostrou para eles, estava ali diante dos seus olhos. E que foi tanta, o mar foi tanto fulgor daquele momento, né? Que o menino ficou mudo de beleza. E aí, quando ele finalmente pôde falar, tremendo, gaguejando, pai, me ajuda a olhar. Eu acho que é esse o impacto que causa para nós, né? Esse conhecimento, descoberta das vidas sucessivas, as que vão se renovando para nós. A espírita, né? Ela vem demonstrar para nós e a necessidade dela, né, para o progresso, para o nosso progresso, né? Então, realmente, nós sempre almejamos, né, o superior, os melhores, mas o único modo, né, de nós alcançarmos os mundos superiores e de sermos melhores é através das vidas sucessivas, né? Onde nós temos ao mesmo tempo a oportunidade de corrigir o nosso passado, resgatar débitos, progredir, né? Somar conhecimentos, experiências, aquelas que já possuímos. Cada nação é uma oportunidade para nós, né? E vem também esse conhecimento explicar, né, todas as anomalias da vida humana, né? Então, sociais, as prematuras, se não existisse a vida, né, morte, né, do que chamamos morte, seriam inúteis, né, essas vidas, assim, quando de poucos instantes, de algumas horas, alguns dias somente, né, de que teriam valido. Mas a doutrina espírita, ela vem descortinar para nós, né, o entendimento dessas situações e seguramente do valor desses instantes, né, para o espírito, para os familiares, enfim. Desigualdades de aptidões também ficam mais claras para nós, porque alguns já tiveram mais, então, realmente mais conhecimento, desenvolveram mais inteligência, experiências de sentimento, então realmente estão, né, assim, por mérito próprio,
também deveria causar um impacto, causará, seguramente, é esse conhecimento que causará. Um impacto que fará, né, desaparecer todos os preconceitos, né? De tudo, enfim, porque entendendo que ações variam, né? Então, se hoje somos homens livres, habitando num prático, com liberdade, enfim, de expressão, amanhã pode ser que a gente reencarne, experimentar, né? Podemos valorizar tudo isso melhor, que não tenha liberdade de expressão, democracia, por exemplo. Podemos vir não assim de tanta liberdade como temos hoje. Somos homens, sabemos que numa próxima podemos vir num corpo de mulher, que se hoje desfrutamos de uma boa posição social, que na próxima nós poderemos experimentar uma situação não tão, né, assim, mas vamos entendendo aí que as aquisições de que estamos necessitando, aquele aprendizado profundo, valorizando a condição dos nossos semelhantes. Então, realmente deverá não mais existir, né? Quando todos os homens tiverem esse conhecimento, então, seguramente vão ruir todos os preconceitos e nós viveremos realmente assim uma sociedade, né, muito mais fraterna, né, realmente assim com desejo de um auxiliar o outro, de um estender a mão para o outro, entendendo que nós trocaremos de lado muitas vezes. Então é toda essa beleza, né, que a doutrina espírita nos traz, essa doutrina que tem como ponto de partida as palavras do Cristo, né? E vem, então, se desenrolando agora para nós, né? Na codificação, na obra toda de Chico Xavier, sempre esclarecendo mais, deixando mais fácil para nós esse entendimento, mas partindo lá, né, das palavras do Cristo, que falou o quanto pôde, mas deixando claro que adiante, né, no futuro, num momento mais propício, nós teríamos maiores esclarecimentos, e que são esses que estão hoje aqui, né, nas nossas mãos, na oportunidade dessas nossas reuniões, né, e que possam, né, vamos pedir então para Deus, que é o nosso Pai, né, que Ele nos ajude a olhar essas lições, como essa lição da noite, deixando para nós muito claro, né, a diferença até de ressurreição e reencarnação, que alguém pudesse ter alguma dúvida ainda a esse respeito, que possamos olhar para essas lições com proveito para nós, e não somente que elas sejam apenas mais um acúmulo, né, de um conhecimento frio e sem utilidade, né, na nossa memória, arquivada aqui, né, e sem utilidade na nossa vida, sem causar esse impacto que causou para o menino diante de tanta beleza, porque é uma lição de grande beleza. Num momento como esse, então, né, em que, sei lá, mais de 500, né, desencarnes de 500 mil só aqui no Brasil, para quantas pessoas, né, um estudo como esse nosso realizado aqui não estaria nesse momento trazendo de volta, né, talvez se não a alegria de viver,
mas o fortalecimento para continuar, né, com a sua vida, tocando em frente e com aquela esperança que não pode morrer, né, dos reencontros, né. Para uma mãe que perde um filho, para um pai que perde um filho, essa esperança pode significar a força de se levantar a cada dia, a força de retomar o trabalho, né? Então, que a gente também possa valorizar, né, como aquele menino, essa beleza toda. Muita paz. Muita paz a todos. O Evangelho nos convidando a pensar, a refletir em toda essa grandeza da criação divina. E quando somos levados a pensar na reencarnação, gostamos muito de lembrar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, quando certa vez ele disse que as portas da reencarnação estavam escancaradas, que todos estavam sendo chamados a reencarnar, nos umbrais profundos, nas trevas. Então todos tinham acesso a reencarnar. Tanto é que no livro A Caminho da Luz é narrado, né, que muitos dos inquisidores, os que passaram pela Inquisição, foram convidados a voltar ao corpo físico. Está lá relatado. Então o Dr. Bezerra nos disse isso. As portas da reencarnação estavam escancaradas. Mas, porém, o Chico disse a alguns amigos que essas portas foram fechadas em 1999. Ou seja, até 1999, todo mundo entrava. De 1999 para agora, vamos dizer assim, os mais perversos, as mentes mais perversas, por exemplo, um Hitler, por exemplo, já não consegue mais vir à Terra, não tem mais permissão. Olha que interessante. O Geraldinho fala isso. Então, em 1999 foram fechadas essas portas, ou seja, já tem que ter um certo currículo para vir à Terra. Mas por que isso? Devido aos avanços, devido ao conforto que está tendo na Terra, aos avanços da ciência, há tantos avanços. Imaginemos um Hitler hoje, no comando de uma nação com armas nucleares. O que ele faria hoje? Vamos imaginar Hitler dominando a Rússia, ou os Estados Unidos ou a China. Esses três aí que vivem, né, trocando elogios. Essas três nações que vivem trocando elogios. Imaginemos um Hitler ali. O que teria acontecido? Com certeza aquela guerra nuclear, que o Chico revelou também aos amigos, né, que essa guerra nuclear devastadora, ela seria entre Estados Unidos e China, e que duraria 15 dias, e o mundo de regeneração programado para começar em 2057 só iria começar no ano 3000. Olha que interessante. Então, em 2019, a gente tinha um cenário realmente borbulhante, né? Ficou, assim, muito marcado por aquela guerra econômica entre os Estados Unidos e a China. Quando os Estados Unidos criou uma taxação imensa na China, a China se sentiu acuada demais devido aos impostos e outros fatores financeiros que os Estados Unidos impôs à China, ao ponto de que a China emitiu uma nota que ela não ia aceitar. Os Estados Unidos impôs todas as sanções lá, os impostos e tudo. E aquilo desagradou muito aos dirigentes da China, ao ponto que em meados de 2019 eles afirmaram o seguinte: bom, se vocês vão fazer isso, nós vamos arrumar outra maneira para a gente não arcar com essas consequências. Eles fizeram uma declaração. Não tivemos a guerra nuclear, graças a Deus. Mas nós vemos ali as nações hoje querendo dominar todo preço. Todos querem dominar o setor financeiro, querem dominar as outras nações. Então, uma mente poderosa como a de Hitler já não pode mais vir. Né? Não pode mais vir à Terra. Interessante esse dado, né? Então, isso nos reconforta muito, mas isso também nos faz a gente arrepia até a nossa espinha, porque nós sabemos muito bem que o Chico disse assim: nós vamos ter que pagar um preço agora,
Porque se o mundo de regeneração começa em 2057, todos nós vamos ser chamados a quitar as nossas dívidas. Ou seja, todo mundo vai ter que pagar a sua promissória, cada um, as nações, ao ponto de que aquelas nações que fizeram tantas guerras, todos nós que carregamos, né, participações em guerras, que matamos de maneira cruel, nós vamos ser chamados agora, de agora para frente, a quitar nossas promissórias, por uma coisa lógica, extremamente lógica. Se a gente não quitar essas nossas promissórias, vamos dizer assim, do passado, que podemos quitá-las com a prática da caridade. Quando Paulo diz, o amor cobre multidão de erros e de pecados. Então, se trabalharmos com afinco na reforma íntima, no desenvolvimento da paciência, dos valores morais, da bondade, praticando a caridade, principalmente a moral, praticando a caridade material, nós vamos poder quitar essas promissórias com o amor. Mas, se a gente se recusar a essa reforma íntima, não se empenhar no desenvolvimento da caridade, dos sentimentos, vai nos restar a dor. Olha que interessante, vai nos restar a dor mais profunda. Então, tem até uma história de um senhor que ele era muito bom, muito bom. Certo dia, na indústria, ele perde o dedo numa máquina. E ele era espírita, médico, trabalhava com afinco desde a juventude, já era um homem maduro. Então, ele, antes de dormir, naquele dia, né, passou no hospital, amputou o dedo. E ele lá no hospital, ele pensava, né? E em comunicação com os seus companheiros espirituais, que ele era médium. Então, ele comenta, puxa, não estou reclamando, mas perdi um dedo na máquina. Eu que me esforço tanto na reforma íntima, me esforço na prática da caridade. Não estou reclamando, mas estou triste, estou magoado. E adormeceu. Ao sair do corpo, né, e os seus mentores disseram a ele, olha, sua rogativa, né, tem uma explicação justa. Você reencarnou com uma programação para perder um braço na máquina, na indústria. Porque você, há alguns séculos atrás, foi um tirano numa fazenda de escravos. Você cuidava dos escravos e certo dia você empurrou um escravo de encontro ao engenho, porque ele estava fraco e ele perdeu um braço nas engrenagens do engenho. E isso pesava na sua consciência. Então você pediu para as leis divinas para reencarnar e perder um braço na indústria. Mas, como você se empenhou tanto, desde a sua adolescência, na reforma íntima, na prática da caridade, cultivou sentimentos, foi então permitido a você perder apenas um dedo para que você continue trabalhando, auxiliando e beneficiando as pessoas. Então vejamos essa história, como a humanidade está sendo chamada a quitar os seus débitos milenares, né, pela prática da caridade e o desenvolvimento dos sentimentos. E vamos torcer que isso aconteça, né, e que aquela temida guerra, né, anunciada por tantos, que ela possa ser paga, então, com a prática da fraternidade e do amor, né, começando nos nossos lares, né. Muita paz a todos. Meus irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. A doutrina espírita, como sempre dizemos, lembramos, né? É de ordem divina, diz Kardec. Iniciativa dos espíritos, fruto do trabalho do homem. E pelo que nós observamos na obra, desde o Evangelho de Jesus, né? Desde lá de trás, e com Kardec, com Chico Xavier, a espiritualidade superior, ela tem nos informado, ou vem nos revelando as coisas, a vida, a reencarnação, enfim, os princípios básicos, né, da vida, de forma esparsa, lentamente, vai levantando o véu à medida que nós podemos suportar o entendimento.
Então, hoje nós temos, em vários livros, assuntos que, juntando as informações, a gente pode ter uma noção um pouco melhor do que é a criação divina, né, que somos nós. Deus nos criou, como Deus nos criou. Então, Leon Denis dizia: o espírito ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E Emmanuel complementa, sublima no anjo. Então, Leon Denis diz então que nós, o espírito, o princípio inteligente, iniciou lá na pedra. Eu fui buscar aqui no livro O Consolador, na pergunta número 7, que a pergunta é a seguinte: existe uma lei de progresso para a individuação química? Prestemos bem atenção na resposta de Emmanuel. Na conceituação dos valores espirituais, a lei de evolução, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Vou repetir. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas. O átomo está lá. Então, ele avança para que ele tenha, então, as primeiras expressões anímicas. O que é anímica? O que Emmanuel quis dizer? Ele está se referindo, eu fui no dicionário ver, né? Então, anímico, que diz, a explicação, que diz respeito à alma, ou próprio desta, relacionado com a parte imaterial do homem, com o espírito, relacionado com o espírito. Então está aqui, o espírito, ele dorme no mineral. E nós estivemos lá, então, nós passamos por lá e fomos evoluindo, fomos a beleza da criação, né? Passamos os 3 reinos. E aí chegamos, quando nós ganhamos a láurea da razão, a capacidade de raciocinar, de pensar, então nós ganhamos o livre-arbítrio. E aí que as coisas complicaram para nós, né? Pelas nossas escolhas que nós fizemos, né? Então nós vemos aqui essa evolução, essa tal reencarnação, ela tem um limite? Como que se dá isso? Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, no item 24, Kardec pergunta ao Espírito de São Luís o seguinte: quais os limites da encarnação? E a resposta de São Luís: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende de envoltório, que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Olha que interessante isso. Ele está falando que nas esferas, aqui ainda na época de Kardec, não tinha esse entendimento das esferas, né? Que hoje tem a Terra as 7 dimensões, né? Então, onde está a cidade do nosso lar, umbral, por exemplo? Onde está arte, ciência, cultura, essa outra esfera? Então, está dizendo aqui que a materialidade do corpo nessas esferas diminui à medida
que o espírito evolui. Agora vejamos, no livro de André Luiz, no livro Missionário da Luz, olha o que ele diz para nós. Porque a gente pensa assim, mas como é que é o corpo, lá nessas dimensões, como é que é o corpo? Como é que seria esse corpo? Do que é feito o nosso corpo espiritual? Porque nós, quando nós estamos dormindo, né, nós saímos fora do nosso corpo com o nosso corpo espiritual. Do que ele é feito? Então, André Luiz diz assim: os elétrons e fótons que vos constitui a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Ou seja, são formados os corpos, né? O nosso corpo espiritual, ou em outras dimensões ainda acima, que é diferente do nosso corpo espiritual, são formados de átomos, elétrons, fótons, que constituem o nosso corpo, com uma diferença, que a base do átomo está numa outra frequência. É aí que a gente vê que aquela teoria das cordas, né? Que a matéria, a nossa matéria, a base da matéria é uma onda e uma frequência. Então, aqui nós estamos, nessa matéria densa, numa frequência baixa, vamos dizer assim. E nas esferas superiores, a matéria ela é constituída com a sua base em frequências mais altas. O nosso organismo, os nossos 5 sentidos não conseguem ver, detectar, né? Os nossos olhos, nós não temos essa capacidade. Aliás, foram feitos com esse objetivo de a gente não poder ver essas outras dimensões e nem esses corpos. Os médiuns videntes, o Chico, por exemplo, ele dizia, quando me é dado ver as outras dimensões, eu vejo uma esfera dentro da outra, uma bola dentro da outra. Então, essas esferas, esses corpos, essas matérias, elas estão numa base de frequência diferente da nossa. Então, por isso que São Luís ele simplificou aqui, dizendo assim, né? Que a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende de envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, está claro para nós, né, a nossa evolução, como é que ela se dá, então a reencarnação, é isso que eu queria chegar, né? Então a reencarnação nessas outras dimensões, normal. O Dr. Inácio não cansa de falar nos seus livros, né, essa questão da reencarnação, que espírito é gente. Então esse véu vai se levantando, nós vamos entendendo, então quer dizer que continua tudo a mesma coisa, sim, continuamos reencarnando, tanto aqui como lá, né? Só que aqui, eu diria, um entendimento meu, né, é a esfera do esquecimento, é a esfera onde nós não temos lembrança do passado, é a esfera onde nós, espíritos, nos manifestamos aquilo que somos. Podemos ainda nos esconder dentro de um corpo. Lá, nessas outras dimensões, já não é assim. Lá, eles nos leem o pensamento, vê, observa. E aí a nossa vergonha, né? A nossa vergonha
e queremos reencarnar de novo nessa abençoada esfera Terra, enquanto ainda somos espíritos sujeitos ao erro, né? E com um monte de experiências negativas que já tivemos. Então queremos nos esconder aqui nesse corpo abençoado, né? As pessoas olham para a gente, às vezes até julgam a gente, né? Como ele é bonzinho, como é isso, como é aquilo, né? Mas como dizia Paulo, ninguém vê os espinhos morais que eu carrego dentro de mim. Então, se Paulo dizia isso, né? Nós, que vamos dizer de nós mesmos? Então, mas temos essa esperança. Temos a esperança que um dia vamos despojar, né, totalmente desses erros, vamos nos purificar, como diz aqui São Luís. E aí, nos purificando, certamente, ele diz mais abaixo aqui, né, que num grau mais elevado, então esse corpo se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Então nós, praticamente, desaparece, né, o corpo espiritual. Então que Jesus nos abençoe, que nós possamos realmente aproveitar essa reencarnação, porque a nossa grande dificuldade, isso eu já disse outro dia, né? A nossa grande dificuldade não é aceitar a reencarnação. A nossa grande dificuldade não é aceitar a pluralidade dos mundos. A nossa grande dificuldade é nós aceitarmos Jesus em nossos corações. É aceitarmos Jesus em nossas mãos, no trabalho abençoado da prática da caridade, da tolerância ao próximo, do amor, de doar ao próximo, né? Conforme as suas necessidades. Que o Mestre abençoe a todos nós. Prezados irmãos, muita paz. Queremos agradecer profundamente os comentários, desde o Zé, Márcio, Raquel, Davi, Carrara, trazendo os esclarecimentos, né, a respeito desse assunto tão importante que o Espiritismo vem nos trazer e esclarecer. Então, esse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vemos a dedicação e o empenho de Kardec em colocar para nós todas as questões de uma maneira que a gente compreenda dentro do que o Espiritismo traz para nós, né? Esclarecimento racional, lógico. Então, nessa colocação, né, de Kardec, ressurreição e reencarnação. Então, didaticamente, ele explica para nós. Porque nós estamos na condição de aluno, né? E lá, sendo alfabetizado, lá no comecinho. Então, precisa ser bem, né? Na lousa lá, essa bolinha aqui, depois você põe essa perninha, olha, ficou uma letra. A letra A. Daí o B, né? Faz aquele desenhinho, olha, ele cruzou a perninha. E assim a gente vai aprendendo. Então, Kardec foi assim para nós. Porque ele chegar na conclusão, né, na realização da doutrina, ele utilizou tudo que era mais simples. Ele não queria também estar se enfronhando na questão. Interessante, né? Quando começou a festa das mesas girantes, né? Aquilo foi um acontecimento em Paris, né? Mas mesmo esses programas de televisão que nós temos aqui, que tínhamos, né, do Chacrinha, por exemplo, aquela festa, né? E aquele povo, os amigos dele, vendo tudo aquele fenômeno, chegava para ele e falava: você precisa ir lá ver, você precisa conhecer, saber o que está acontecendo. Ele tinha outras coisas. Aquilo para ele era
Mas como os amigos eram amigos sinceros, dedicados e sérios, ele se convenceu. E foi lá num desses espetáculos lá, e participando, aquela festa, aquela alegria, né? Aquele fenômeno, ele ali. Ele viu tudo aquilo, foi embora para casa e começou a meditar, que tinha algo a mais ali, que não era só aquela brincadeira. Porque eles faziam pergunta para a mesa e ela respondia com lógica. Ele começou a deduzir, um objeto material, que não tem cérebro, não tem alma, não tem corpo, não tem... E responde com lógica, com profundidade as perguntas que são feitas. Deve ter alguma coisa atrás disso. Vejamos, né? O que é a pessoa séria, sincera, né? Dedicada. E ele foi e chegou na conclusão que eram espíritos de homens desencarnados. E deu no que deu. Então nós temos essa colocação dele aqui, que é um tratado, né, para a inteligência mais simples, mais modesta, para compreender. Então quem lê isso aqui, um gênio, ele tira a mesma conclusão de que aquele tem uma inteligência mais simples. Não tem nada dessa complicação. Vai, vem, nasce, reencarna, é o mundo, nada, está aqui. A reencarnação, olha que beleza. A reencarnação, é só de gênios isso, né? A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Explicado, né? Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Saduceus não acreditavam? Quem era esse povo? Era o materialista. O povo materialista da época. E para deixar mais claro, tem aqui no início, né, na introdução, sobre as seitas, saduceus. Seita judia, porque nós precisamos saber, né? Por que eles não acreditavam na ressurreição? Não estão falando da reencarnação. Seita judia que se formou por volta do ano 248 antes de Cristo, assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, ou na existência dos anjos bons, maus, materialistas, não acreditavam em nada, como temos hoje, né? Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais. Parece que nós estamos vendo, não é? 248 a.C., que formou essa seita, e 2021, parece que está dando mais ou menos a mesma coisa, né? Embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava à sua providência. E segue. Então está explicado, eram materialistas, não acreditavam em nada, em Deus, na alma, na ressurreição. Explicou aqui direitinho. As ideias dos judeus sobre essa questão, o que é o espírito ponderado, né? Como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então lá, né, já época antes de Cristo, né,
só veio acontecer esse esclarecimento com ele, quando ele descobriu das mesas girantes. De 50, né? Ele começou a se interessar por isso. Então vemos aqui a ponderação, a lógica. Daí ele coloca o encontro de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um doutor da lei? Mas era alguém, embora fariseu, né? Mas era alguém que já estava com outro entendimento. E esse senhor, que era doutor da lei, ele tinha um respeito e uma consideração por Jesus que está descrita aqui. Era um dos homens mais inteligentes da época. Era um doutor da lei. E ele conhecia Jesus por ouvir falar, e ele queria conhecer pessoalmente. Olha o sofrimento dele, a gente pensando bem, né? O sofrimento dele. Ele teve que procurar Jesus. E lutou para manter esse encontro, né? À noite. Dá a impressão de que até ele procurou escondido, né? Porque ele era um doutor da lei, mas ele respeitava Jesus. E ele então procurou e tratou Jesus nessa condição. Mestre, para fazer tudo o que o Senhor faz, só pode ter vindo diretamente de Deus. Falou para ele, para Jesus. Então ele era uma pessoa sincera. Chamou Jesus de Rabi. Na linguagem deles é meu mestre. Meu mestre. E Jesus, vendo a sinceridade dele e a necessidade do conhecimento, explicou. Ele não entendeu. Não, está aqui, Kardec. A ressurreição é a reencarnação. Ele não entendeu. Jesus explicou desde a formação, né? Da água, do Espírito, que precisa vir, né? Primeiramente na água. Então ele era um doutor da lei, ele tinha que entender, né? Essa questão não entendeu. Como que se formou na água? Como que se forma o corpo para abrigar o espírito através da reencarnação? Na água, na água. Não são duas gotículas que se unem? Duas gotículas que se unem dentro de uma bolsa, dentro da água, desenvolve dentro da água. Esse é o corpo. O espírito não tem nada a ver com isso. Mas tudo vai depender de nós, né? E provavelmente Nicodemos um dia encontrou esse esclarecimento. De Elias, nenhum. Então aquela celeuma, né? Coloca aqui que Elias já veio e é João Batista. Porque os discípulos perguntaram, mestre, que Elias já veio? Já. É João Batista. Pronto. A só dizer errado. Acreditaram, não criaram polêmica nenhuma. Então nós temos que ter esse estágio desse entendimento. Então nós precisamos saber também, porque aqui no Livro dos Espíritos não podemos fugindo, né, da questão 166, que é da reencarnação, mas então a alma e espírito, né, que é a questão da reencarnação. Então aqui na pergunta 134, no capítulo Encarnação dos Espíritos, da alma, Kardec pergunta, que é a alma? O Espírito responde, um espírito encarnado.
C34. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Parece até brincadeira, né? As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Pergunta 134. Se perguntasse para mim, né, antes do livro dos Espíritos, que é a alma, não sabia responder. Um espírito encarnado. E que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. É didático, né? 2 mais 2 são 4, sem complicação. Então, prezados irmãos, vamos, né, entender isso com tranquilidade, interpretando essa colocação, né, de Kardec, porque isso é para todas as inteligências, né? Eu acho que é para as mais evoluídas, porque o simples não tem complicação. João Batista, então, é Elias que reencarnou. Só quiser. Daí Kardec, nessa colocação, era um gênio mesmo, né? Um gênio, essencialmente didático. A paixão dele era estar junto com as crianças, lecionando, ensinando. Então ele diz aqui, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo novamente constituído, que nasce da água, né, e se forma na água. Está lá para Nicodemo não entender. As duas gotículas que se unem dentro da água, dentro da bolsa, desenvolvendo um líquido amniótico até o nascimento. Lógico, está esclarecido. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro. Que maravilha, né? Mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença dos judeus, né, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Como diz lá acho que é o profeta, né? Ou o povo, né? Bingo. Prezados irmãos, falando de reencarnação, temos aqui a volta de Allan Kardec. Vamos lá. Início, está num caderno de mensagens de autores diversos. A volta de Allan Kardec. Início do século XX, nas regiões mais elevadas da espiritualidade, acontecia importante reunião, encontro significativo,
decisões de relevância. Presença marcante de Allan Kardec. Discutia-se à volta do apóstolo espiritista as lides terrenas. Época difícil na doutrina espírita. Controvérsia estéril entre os adeptos. Ideia de exclusividade da investigação científica e filosófica. O cientificismo atuante no meio doutrinário negava o aspecto religioso. Ciência, né? Espiritismo é ciência. Tem gente que gosta de falar, sobe em cima da mesa, é ciência. Chico Xavier falava que é a religião. Urgia, pois, o testemunho do Espiritismo, comprometido com as lições da Boa Nova, semeando no coração dos homens o amor e a caridade. Urgia, pois, o testemunho do Espiritismo comprometido com as lições da Boa Nova, semeando no coração dos homens o amor e a caridade. Agora, por minha conta, né? É porque ele está falando isso, porque tinha Lei Marie, né? O Coveira do Espiritismo e tantas outras coisas mais. Mas clima de emoção, recolhimento, expectativa nessa reunião. Venerável preposto de Jesus, envolto em luz alvinitente, dirigiu-se a Kardec e falou com bondade. Chegou a hora, meu filho. O codificador respondeu firme e respeitoso. Estou pronto e confiante. Consta dos registros do mundo espiritual que ocorreu a partir dali sublime e emocionante diálogo, do qual transcrevemos palidamente alguns fragmentos. Renascerás em condições adversas. Obedecerei à vontade do Senhor. Começarás muito novo entre aflições e dificuldades, e trabalharás com sacrifício e renúncia por longo tempo. Dedicarei cada minuto à seara do bem. Não possuirás títulos acadêmicos. O único título que almejo é o de fiel servidor do Cristo. Encontrarás desconfianças e agressões. Buscarei na fé e na humildade a força para resistir. Terás a dor por companhia constante. Saberei aceitá-la com o amparo do alto. Companheiros não te entenderão e se voltarão contra ti. Cumprirei meu dever e guardarei a consciência em paz. Não farás nada por ti mesmo. Serás apenas instrumento. Agradecerei a Deus a oportunidade de servir. Não gozarás as alegrias e o aconchego do lar constituído. A humanidade será minha família.
assumirás espinhosa missão no desdobramento da codificação espírita. Serei leal aos princípios doutrinários, ciente de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. A tarefa te exigirá devotamento e abnegação. Não hesitarei em viver em plenitude o Evangelho e a doutrina espírita. O iluminado benfeitor interrompeu o colóquio e, após elucidativos comentários sobre a nova etapa de trabalho, rogou as bênçãos do Senhor ao missionário de partida. Seguiram-se calorosas demonstrações de solidariedade e, no final da primeira década deste século, o século XX, em doce atmosfera de esperança, Allan Kardec retornou ao plano físico, renascendo em pequena cidade do interior brasileiro. Hilário Silva. Página psicografada pelo médium Antônio Badui Filho, em Minas Gerais, Ituiutaba. Então, a reencarnação do nosso querido codificador na condição de Chico Xavier. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe, muita paz, e que possamos aproveitar nesta nossa reunião, nessa vibração, alcançar todos os corações que passam por provações mais ásperas, né? Com familiares que já partiram e outros que estão em tratamento, e que as vibrações, né, de todos nós alcancem a todos, aliviando essa aflição que é necessária por estarmos passando. Que Jesus nos abençoe. E, encerrando então a nossa reunião, convidamos o Rogério para proferir a prece de encerramento. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos abençoe. Vamos agradecer esses momentos, esses minutos de ensinamento, compartilhando um aos outros aqui essas vibrações de amor, de fraternidade, e levando o nosso pensamento também aos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão nesses dias de frio, mesmo aqueles nossos irmãos que têm um teto para morar, mas com aquelas casinhas com telhas finas, muitas vezes sem ter o cobertor suficiente desse frio. Os nossos irmãos que não têm um lar, que estão perambulando por aí, que possamos abraçar esses nossos irmãos com amor e com muita sinceridade, com benevolência para com todos. Assim como Jesus tem conosco a benevolência dedicada a nós desde a sua existência, que possamos agradecer também aos nossos irmãos espirituais que nos acompanharam nesses trabalhos da noite, aos nossos irmãos que em cada lar estão presentes, aos nossos irmãos que estão de alguma maneira participando, ouvindo as palavras de Jesus, sentindo as vibrações de cada um de nós, e que esses nossos irmãos sejam amparados pelos irmãos superiores, os nossos irmãos que estão desencarnando nesse momento, ainda não preparados para a vida espiritual,
que possamos lembrar deles com muito amor, com muito respeito, pedindo a Jesus que ampare e socorra todos eles. Aos seus entes, aos seus familiares e amigos que aqui ficaram, que Jesus também conforte seus corações, tragam fé e resignação a todos. Assim, Jesus, com a vossa permissão e com muito amor, agradecemos e encerramos os trabalhos dessa noite. Muito obrigado e que assim seja, Senhor. Ouvir agora a mensagem recebida pela Liane. Boa noite, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus estejam convosco. A fluidificação da água é muito importante. Lembre-se sempre de deixar a água próxima da leitura do Evangelho e seus comentários. Muda-se a atmosfera, deixando tudo mais leve. A água recebe tudo o que é necessário a cada um de vós. Mesmo com cada um em sua casa, o plano espiritual consegue levar através da água o que cada um necessita para auxiliá-los em seu dia a dia. Permitido, vos é enviado e chega até você. Que isso aconteça em todas as reuniões. Irmã Maria. Meus irmãos, então estamos encerrando mais uma reunião, desejando a todos uma excelente noite, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Bia. Obrigada. Kátia, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Com Deus. Boa noite, Zé. Boa noite, João. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Toninho. Obrigado.